Formação pessoal e comunitária no Carisma Coração de Maria. Nesta formação, veremos alguns pontos essenciais da vocação Coração de Maria. É fundamental que formandos e formadores não se esqueçam de viver esses pontos, visando assim a fidelidade ao carisma. Isto não deve ser feito pela lei, mas pela graça, pela oração e pela misericórdia. É necessário que cada pessoa que tenha o chamado a ser Coração de Maria tenha o desejo por ser formado. Queira, se disponha, se coloque como formando, sendo o alvo da formação a pessoa do formando. Não se pretende exigir dele a perfeição, mas deve-se ajudá-lo até a doação da própria vida. A formação tem grande importância na vivência vocacional, porque tem a missão de zelar pela vivência do carisma. Cabe ao formando querer crescer a partir da semente que é o carisma. E cabe ao formador ajudá-lo nesse processo. Assim, o formador tem uma responsabilidade imensa. Além de zelar pela vivência do carisma, necessita de grande discernimento para detectar os enganos próprios do pecado na vida dos formandos. Estes enganos são frutos da cegueira de quem por eles é acometido, mas também podem chegar naqueles que deles se aproximam. Por isso, da importância da formação, para que a unidade da comunidade não se quebre. Como sabemos que a formação está surtindo efeito? O termômetro da eficácia da formação é a vida do formando, que deve caminhar para a santidade. E para nós que somos Coração de Maria, nossa santificação é a vivência plena do carisma, ao qual Deus nos confiou. O objetivo, portanto, da formação é a vivência plena do carisma. É graças à formação que crescemos no autoconhecimento, no discernimento, na obediência a Deus e às autoridades e também na cura interior. Todas as dimensões da vida dos formandos são importantes e, por isso, devem fazer parte do processo formativo. Somado a isso, os pontos essenciais da vocação Coração de Maria não devem ser deixados de serem abordados, mesmo que o formando não os apresente. Só haverá crescimento e amadurecimento na santidade se houver crescimento e amadurecimento na vivência do carisma. A transformação da pessoa em ser Coração de Maria é grande, é um processo, mas não podemos deixar que essa transformação não aconteça. A estagnação no crescimento vocacional é um risco e um prejuízo na vida do formando. Sua qualidade de vida humana, espiritual e vocacional começa a atrofiar. A comunidade Coração de Maria nasceu da experiência do Sim de Maria, Lucas 1:46, e também da experiência com seu coração atento às necessidades do povo, como nas bodas de Caná, João 2. O formador deve incentivar esta experiência na vida do formando, pois ela é uma das fontes da experiência com o próprio carisma.
é uma forma de levá-lo a ofertar a própria vida e fazer com que os outros irmãos também experimentem desta mesma graça. Outros aspectos importantes é reconhecer que a comunidade Coração de Maria é uma família. Como os formandos vivem essa dimensão? Eles se sentem inseridos e parte de uma família? É necessário que sejam vencidos todos os obstáculos para que essa realidade não aconteça. Essa família é inspirada na unidade e diversidade da Santíssima Trindade, ou seja, somos diferentes, mas chamados a sermos um. Quantas pessoas não conseguem abraçar a obra, se sentem parte e responsáveis por ela, abraçam o seu ministério com ardor por conta desse sentimento de não pertença? Se dentro da engrenagem existem corpos estranhos que se dividem, o funcionamento da máquina será imperfeito e o motor não anda. Mas quem são esses corpos estranhos? São aqueles que estão dentro do carisma, mas se sentem levados pela mágoa, pelo ciúme, pelo ressentimento, pelo rancor, pelo desejo de ser reconhecidos, etc. Quando não somos um com a vocação, com a forma de ser Coração de Maria, com o espírito da fundadora, estamos impedindo o crescimento da comunidade. Outro ponto é que a intimidade com Deus é fonte de sustento de toda a vida comunitária e todo o restante da nossa vida depende disso. Os formadores deverão se empenhar em desenvolver e sustentar essa vida de intimidade nas suas vidas e na vida dos formandos. O formador deve primar para que seus formandos sejam pessoas de oração. O formando que não tem vida de oração, infelizmente, não vai muito longe, não conseguirá viver as exigências do carisma e facilmente enfraquecerá diante das solicitações da vocação que não são fáceis. É a graça de solicitações da vocação e o formando que não tem vida de oração, infelizmente não vai muito longe. Não conseguirá viver as exigências do carisma e facilmente enfraquecerá diante das solicitações da vocação que não são fáceis. É a graça de Deus que opera em nós as transformações necessárias ao seguimento de Jesus como Coração de Maria. A oração é a fonte da nossa experiência com Deus. Sem oração, fechamos a fonte dessa experiência e a vocação perde a vida. Alguns outros pontos importantes devem ser trabalhados na formação. A espiritualidade de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que nos inspira a vivenciar a pequena via do amor, amando a Cristo em tudo e em todos, sem acepção de pessoas. O ser Coração de Maria traz consigo essa forma de viver. A espiritualidade da reparação aos corações de Jesus e Maria, muito mais do que viver as devoções, primeira sexta e primeiro sábado, que por sinal são importantíssimas, devemos vivê-las
interiormente, trazendo isso nos nossos corações. A vivência da adoração, estar sempre aos pés do Senhor, pois o homem torna-se aquilo que contempla. Conjugar essa adoração sempre com a escuta e a oração com a palavra de Deus. Vivência da vida fraterna, pois devemos amar nossos irmãos em uma vida intensa de fraternidade através do zelo, da caridade, da transparência de coração e da vivência diária do perdão. Formandos e formadores, peçamos a Deus a graça de sermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Amém.